Oi pessoal, vim comentar as leituras de abril de 2023. Não li tanta coisa, mas consegui ler algo, que tem sido uma vitória cada mês, porque tá cada vez mais difícil ter tempo de ler. Mas enfim, é isso. E aí eu li de forma diversificada esse mês, porque eu li um livro de poesia, né, que é o Bronzes e Cristais, do Vasques Filho. É um livro que eu não conhecia, um autor que eu não conhecia, brasileiro, e que eu só li porque eu ganhei esse livro de presente do Max. E aí eu resolvi dar prioridade a ele, coloquei ele na lista dos 12 livros para 2023, e gostei. Só que assim, ele tem uns pontos em que ele escreve algumas poesias dispersas, mas algumas são aquelas poesias longas, assim, que tem vários cantos para a mesma poesia. E nessa parte era um pouco chato, porque geralmente ele focava em alguma cultura em específico, uma coisa de alguma temática própria, sei lá, daqui do Brasil a que ele escolheu foi a da Amazônia, mas ele pegava também outras culturas. E aí essas eu já não gostei muito, porque tinham muitas referências que eu não conhecia, e aí isso não permitia que eu me identificasse muito. Mas as outras, as que são mais que são menores e que são de temas mais gerais, eu gostava mais porque eu conseguia me identificar de alguma forma. Então foi uma leitura meio a meio, assim, porque gostei de metade e da outra metade não gostei tanto, embora eu reconhecesse nessas que eu não gostei, o quanto o autor era realmente bom, no sentido de conseguir trazer essas referências e construir a sua própria história a partir dessas histórias que ele já conhecia, tá? Então, Bronzes e Cristais, do Vasques Filho. Aí depois eu li um livro de desenvolvimento infantil, que é Psicologia do Desenvolvimento, o Processo Evolutivo da Criança, da Carmen Enderle. É um livro bem antigo e, assim, eu não recomendo se você quiser ler sobre desenvolvimento, porque ele está muito defasado. Essa minha edição já é bem antiga e ela já era uma atualização de uma versão mais antiga. Essa minha aqui é de 85, gente, tipo, muito antes, 4 anos antes de eu nascer. Então já está bem defasado. Mas eu li porque tinha um outro capítulo específico que eu gostei, assim, que eu peguei para dar numa disciplina de desenvolvimento, mas de forma geral não recomendo, porque alguns fatos não correspondem mais, algumas divisões temporais e tudo mais. Então eu só li porque eu queria ver se tinham outros capítulos além do que eu tinha gostado. O capítulo que eu gostei, gente, foi sobre a terceira infância. Só que aí é um problema, porque tem uma informação ou outra também que já não bate mais. Então, enfim, não recomendo. E aí eu li o super livro que eu li esse mês, assim, que entrou para a lista dos meus favoritos, foi o Sonho e a Fúria, do Faulkner, que é um autor americano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro, ele é bastante conhecido por ser um livro difícil. Eu li ele junto com o Vitor e a Raquel fazendo uma live, né, daquelas lives que a gente faz aí uma vez por mês ou a cada 2 meses, por aí. E o Vitor indicou, já era um livro que eu queria ler, que eu já tinha aqui nas minhas coisas. E assim, ele é um livro dividido em 4 vozes narrativas, cada capítulo é uma voz diferente. Eles contam a história de uma família em decadência, uma família que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, ainda no momento ali de transição entre o regime escravocrata e a libertação desses escravos, mas eles ainda sendo tratados como inferiores. E essa família que tem uma pessoa com autismo, que é quem vai ser a primeira voz narrativa, e uma irmã que engravida e o esposo deixa ela porque o filho não é dele. Bom, problemas comuns, mas que são contados de uma forma muito original, no sentido dessa distribuição dessa voz narrativa, né? Cada personagem contando a sua versão dos fatos, a sua experiência com essas situações dentro dessa família, e uma quarta voz narrativa que não é um personagem, mas que destaca um desses personagens. Enfim, assim, eu poderia passar horas falando sobre esse livro, mas tem a live lá onde a gente discute essas principais questões. Então eu só vou indicar mesmo esse livro, que é maravilhoso. Ele vai a leitura dele vai ficando mais fácil, tá? Se ele começa muito difícil, porque a primeira voz é do Benji, que é esse personagem que tem autismo e que fala com voz interior, né? É bem difícil porque segue um fluxo de consciência. O primeiro e o segundo capítulo são bem mais difíceis, mas o terceiro e o quarto eles já são mais lineares, eles seguem uma narrativa mais
mais tangível, mais assimilável. Então, a gente consegue entender melhor a história do primeiro e do segundo quando a gente lê o terceiro e o quarto. Então, enfim, muito, 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 muito bom. O Sonho e a Fúria é um livro para você ler e reler, porque a primeira vez você vai deixar passar muita coisa, mas, enfim, depois eu pretendo lê-lo em outros anos e eu sei que vai trazer uma outra perspectiva para essa minha leitura. E aí, por causa dele, eu li Macbeth, do Shakespeare, que era um livro que eu já queria ler, ele já estava na minha fila, mas eu adiantei ele porque O Sonho e a Fúria, o título é baseado numa passagem desse livro, e também porque nessa passagem está a distribuição dessas vozes narrativas que o Faulkner faz. Então eu queria entender a inspiração dele. E aí li Macbeth, que é um livro maravilhoso, é um livro, é a menor tragédia dele, e ela tem muita ação, assim, e ela trata o que todo texto do Shakespeare traz, que é a coisa dos sentimentos humanos, da complexidade do humano, né? Assim, de um personagem que é muito virtuoso, mas que diante de uma situação ele se corrompe e ele faz algo imoral, mas depois ele se sente culpado, e aí o conflito dele com essa ação dele e a demonstração dessa complexidade é o que dá a esse drama um caráter grandioso. Shakespeare tem uma capacidade de criar diálogos maravilhosos, isso comparece aqui. Então é uma peça que eu super indico e que também pretendo reler algum dia, porque também, enfim, você deixa passar uma coisa ou outra, e como ela é pequena e muito ágil, você perde uma coisa ou outra, mas, enfim, muito, muito, muito boa. Então, foram 2 livros que eu amei ter lido, esses 2, né, assim, valeu o meu mês a leitura desses 2 livros. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns que eu estou lendo e outros que eu quero ler. Estou lendo Ética Nicômaco, do Aristóteles, não sei se eu comentei no vídeo anterior, mas é um livro que eu tenho lido muito calmamente, assim, tenho lido uma partezinha por dia, de uma folha e meia, e aí, bom, enfim, quando eu consigo ler um pouco mais, mas não é o livro que eu levo para a cama para ler, é um livro que eu leio estudando, tá? Assim, então eu marco ele direitinho, vou depois fazer umas anotações em relação a ele. Sigo lendo Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, com um grupo de leitura. E aí, bom, tô aqui no capítulo, terminei o capítulo 7, então tô indo pro capítulo 8. Li essa parte aqui, então tô quase na metade aí, vamos dizer, porque tem uma parte aqui que é só referência bibliográfica, mas tem um textinho no final, enfim. Tô lendo com calma com o grupo, tô lendo no ritmo do grupo, então ele também é um livro que eu provavelmente vou terminar de ler para julho, agosto. Não acredito que antes disso não. E aí, porque eu li o Macbeth, eu quero ler o Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov. Então, quero ler porque dizem que é muito bom, é literatura russa, enfim. Tenho interesse em ler ele é um livro pequenininho, coloquei ele na fila, então se tudo der certo eu leio ele na sequência, tá? Outro que eu quero ler também é esse do Leonardo da Vinci, Histórias, Aforismos e Profecias, porque no texto do Peter Gay, lá do Freud, ele fala sobre o estudo que o Freud faz sobre o Leonardo da Vinci, que eu já li, e aí eu fiquei interessado na escrita do da Vinci, né? Conheço as obras artísticas dele, outras, especialmente pintura, mas queria ver o esboço da escrita dele, esse livro é pequenininho, então pretendo lê-lo também na sequência. E aí outro que eu também pretendo ler, mas aí eu não vou ler ele em maio, eu pretendo ler ele em junho, mas eu pretendo começar ele em maio, é o Tudo é Rio, da Carla Madeira, e todo mundo fala muito maravilhosamente bem desse livro, mas uma ou outra pessoa falaram coisas com as quais eu costumo encrencar no texto. Bom, não vou falar nada, vou deixar para ler, e aí eu comento quando eu ler. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ele vai ser o livro que eu vou discutir com o Vitor e a Raquel numa live em junho. Então eu tenho todo maio e uma parte de junho para ler esse livro, por isso ele não é a prioridade agora. O que eu estou lendo no momento é uma peça do Nelson Rodrigues, dando continuidade ao projeto de ler todas as peças dele, numa tentativa de ler um por mês, mas fracassando porque abril eu já não li. Eu estou lendo A Senhora dos Afogados, que foi uma peça dele que foi censurada, lendo nessa edição, e eu devo terminar ainda essa semana, no máximo na próxima, e aí eu faço uma resenha escrita dele, comento ele
no vídeo que eu faço em junho, comentando as leituras de maio. E por fim, eu estou lendo, e aí esse é o livro dos 12 livros para 2023 do mês, eu estou lendo, na verdade relendo Antes do Baile Verde, que é um livro da Lígia que eu li aproximadamente por 2006 ou 2007, então faz muito tempo, e eu tô no comecinho, li 3 contos e eu não lembro de nenhum dos 3, então para mim é como se fosse uma leitura nova, né? Porque eu realmente não lembro dessa primeira leitura que eu fiz, e aí pretendo começar lendo Antes do Baile Verde, mas depois, com calma também, vou pensar um projetinho para ler todos os livros que estão contidos nesse livro, né? São todos os contos, e ele é dividido por livros da autora, tá? Ó, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, então pretendo ler esse, depois eu leio esse e continuo lendo eles com uma certa periodicidade, porque eu tenho vontade de ler tudo dessa mulher. Então, que eu me lembre que eu estou lendo, que eu quero ler e que eu já li, foram esses livros. E aí, quando for em junho, eu venho e comento as leituras que eu efetivamente consegui fazer em maio. Até lá!